Graças e paz, amados. Quero que estar gravando mais um pouquinho sobre eleição e predestinação, dessa vez falando da eternidade passada, onde ela começou. O assunto eleição, predestinação, eu vejo que Deus deixou de modelo, entendeu? Como modelo, um testemunho dos anjos, ok? Para nos revelar o propósito de Deus, o que Deus já iria fazer no Cronos, na linha do tempo. Enfim, então desde a eternidade passada, Deus tem esse plano, ok? Vamos estar falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Depois eu retomo novamente os estudos sobre a escatologia. Tem muita coisa para a gente estar falando. Sobre as testemunhas, enfim, sobre a besta, enfim, a besta da terra, a besta do mar, e sobre as festas de Deus que estão ali, conexões ali, etc. Vamos estar falando mais sobre escatologia. Na palavra de Deus, irmão, em parte, Deus nos mostra, nos revela um pouquinho do que aconteceu, na eternidade passada, antes de Deus criar o mundo, etc. Enfim, a terra, criar os homens. Então, Deus habita na eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus, como está em Salmo. Então, nós sabemos que Deus, na eternidade passada, ele criou os anjos. Vários tipos de anjos, serafins, querubim, arcanjo, enfim, miríades e miríades de anjos. Nem os anjos, irmãos, deixaram de ser provados. Deus criou os anjos perfeitos, seres espirituais, ministros de Deus, e para Deus eleger aqueles que seriam filhos dele, esses anjos passaram por provação. Deus ele criou querubim, o querubim ungido, cheio de glória, enfim. Depois a gente sabemos que esse querubim que Deus formou, criou, cheio de glória, formosura, enfim, que iria cair, veio a cair, a pecar contra Deus, a se rebelar, querer tomar o trono de Deus, enfim. Ele causou uma rebelião, provocou uma rebelião no céu. E Deus, então, ele não interviu nisso. Eu não falo nem permitir. Então, eu prefiro usar a palavra intervir, que é melhor. Deus não interviu. É o crivo. Então, os anjos precisavam ser provados para ser aprovados. Então, Satanás ali, a eternidade funciona mais ou menos dessa forma. Não tem contagem de tempo, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Sabemos disso, está escrito em Salmo 90, na sua palavra. Então, funciona dessa forma. Então, tem coisas que a gente não vai, a gente aqui, um pouco de conhecimento da palavra, a gente vai aqui deduzindo, fazendo uma soma. Então, a eternidade, a gente sabemos a eternidade passada, quanto tempo durou essa aprovação. Quanto tempo Satanás ali, o querubim ungido, ele ficou ali lançando as suas setas, convocando os anjos para o lado dele para fazer essa rebelião, para tentar tomar o trono de Deus. Parece até brincadeira, irmão? Mas é loucura. A criatura tentar ali fazer guerra, enfim, tomar o trono, lutar contra o seu Criador. A gente vai estar lendo aqui Efésios 1 novamente, e para finalizar vamos estar lendo também Lucas, e está explicando esses versículos, essas passagens nesse Efésios capítulo 1, do 3 até o 14, e Lucas capítulo 20. A eleição que começou na eternidade passada, no céu, na família do céu, entre os anjos que Deus criou anjos diferentes um do outro, enfim, com dons, isso, aquilo, e eles tiveram que aperfeiçoar, eu creio eu que eles tiveram que aperfeiçoar os seus dons que Deus deu a cada um, enfim. Mas todos eles foram provados, todos eles. Deus não interviu na obra, no plano de Satanás, do querubim ali, tentando a rebelião, tentando arrastar o máximo possível. Eu acredito que ele tentou todos os anjos, vieram e um foi passando para o outro, enfim, ajuntando ali o seu exército. Então aí está a aprovação
dos anjos eleitos de Deus, aqueles que escolheram ficar do lado de Deus, escolheram em acreditar no seu Criador, escolheram em não dar ouvido ao querubim rebelde, ao querubim que era ungido, né, cheio de formosura, e foram tentado, provado ali por ele, né, Deus não interviu, para ver, porque até os anjos Deus fez dotados de liberdade de escolha, seres espirituais, seres poderosos, ministros do Senhor, e Deus, ele fez a sua criação, seus anjos, ali no céu, com vontade própria, entendeu? Com liberdade de escolha, assim como fez os homens também, porque Deus não quer ninguém do seu lado como um robô, né, um marionete, enfim. Deus não deseja ninguém, nenhum amor programado. Deus quer que as pessoas o amem, escolha ficar do lado dele, o sirva, o adore, o deseje estar com ele, livre, espontânea vontade. Isso é amor. Porque eu não vejo amor, alguém, um criador, obrigando a sua criatura a estar com ele. E eu escolhi arbitrariamente e vou te obrigar a ficar comigo, porque eu quero, sou soberano. É a minha vontade. Isso não é amor, irmão. Isso não é amor. Entendeu? As pessoas vão confundir, vão torcer as coisas e dizer, não, isso é amor, ele prova o teu amor, isso é misericórdia. Senão a pessoa vai se perder. Senão a pessoa vai ser condenada. Não, mano, isso não é amor. Entendeu? Deus deu livre escolha para as pessoas, para os anjos. Então a predestinação e eleição, esse assunto se inicia, começa na família do céu. Começa no céu, no reino dos céus. Então, os anjos eleitos de Deus, né, foram eleitos porque escolheram ficar do lado de Deus. Porque não deram ouvido ao querubim rebelde. Um querubim cheio de formosura que Deus criou para um propósito e ele não cumpriu o seu propósito. Antes se engrandeceu, se envaideceu e tentou, né, colocar o seu trono ali acima das estrelas, ali, acima do trono de Deus. Queria tomar o trono de Deus, né, fazer rebelião contra o seu Criador. Então os anjos que venceram se tornaram filhos de Deus, eleitos, permaneceram com Deus, estão ao lado de Deus e têm o seu propósito. São ministros do Senhor, trabalham para o reino de Deus. Trabalham anotando as obras de cada ser humano na terra. Anotando no livro. Trabalham guardando, livrando, trazendo mensagem, enfim, de Deus. Então os anjos, os ministros aprovados, né, que hoje são, pode-se dizer, essa família do céu, tem funções, são sacerdotes de Deus, são ministros, então eles trabalham, eles têm suas funções no reino dos céus, têm suas funções no propósito de Deus. Venceram, então agora estão cumprindo esse propósito, né? Essa família do céu, que Deus, vamos ler em Efésios, depois vai se congregar tudo nessa família do céu e a da terra, vão se congregar em Cristo. Ok? Então vai ser maravilhoso o reino de Deus, ele na sua plenitude, novo céu e nova terra. Então, o critério que Deus estabeleceu para provar ali, né, para escolher os anjos vencedores, para ficar ao seu lado, para ser parte da família do céu, do reino dos céus, do reino de Deus, foi essa aprovação. Deus não interviu, Deus já viu tudo, Deus já anteviu. Não foi a vontade dele, mas ele já criou todas as coisas, já sabendo o fim de todas as coisas, tá? Já criou os anjos todinho, criou o querubim e criou ele com um propósito, só que ele não cumpriu esse propósito. Talvez no início cumpriu, estava cumprindo, só que não perseverou. Resolveu se rebelar, causar uma rebelião e arrastou até essa parte do céu com ele, provocando essa rebelião. E só Deus sabe quanto tempo durou, porque um dia para Deus é como 1000 anos como se fosse um dia. Então a eternidade passada pode ter durado muito tempo essa guerra, essa rebelião no céu. Enfim, os anjos que venceram foram provados,
nisso, foram aprovados e se tornaram eleitos, filhos de Deus. E hoje têm suas funções, têm o seu trabalho, né, o seu ministério, trabalham no reino dos céus, são ministros do Senhor, são sacerdotes de Deus e filhos de Deus. E Deus usa esse modelo, assim como ele tem um templo, né, no céu, então ele deu esse modelo do templo para Salomão, enfim, para Davi. Davi passou para o teu filho Salomão criar esse templo tudinho, uma arca da aliança, tudo mais, ou seja, tem a Nova Jerusalém no céu, enfim. Então eu vejo assim que Deus usa esse exemplo da eleição dos anjos, essa predestinação para o propósito que eles foram criados, e a eleição deles, eles foram aprovados para depois se tornarem eleitos, venceram, perseveraram, escolheram servir a Deus, adorar a Deus, a ficar do lado do seu Criador. Portanto, foram eleitos. Os que não foram eleitos foram rebeldes, deram ouvido a Satanás, ao querubim rebelde, que provocou a rebelião, arrastou a terça parte e se tornaram demônios. Caíram do terceiro céu para o segundo céu, foram rebaixados. E alguns anjos, alguns demônios foram lançados no abismo, estão lá. Isso aqui, breve Satanás também, com seus demônios, serão lançados no lago de fogo. Então aí foi o critério que Deus usou, essa provação, não interviu no plano de Satanás. Então os anjos escolheram servir a Deus, os vencedores, os eleitos do Senhor, por isso foram eleitos. Esse era o critério. Então Deus, a partir desse plano aí também, já que foi a terça parte levada, arrastada, enganada por Satanás, escolheram, né, o lado das trevas, escolheram dar ouvido a Satanás e não a servir ao seu Criador, então foram condenados. Então Deus precisa agora, ele cria um plano para criar a humanidade. Já tinha visto tudo isso, está tudo dentro do plano de Deus. Vou criar a humanidade já sabendo que o homem iria cair. Não foi Deus quem determinou a queda do homem, sabendo que Adão ia cair, ia desobedecer. E Deus já desde a fundação, antes da fundação do mundo, Deus já preparou o cordeiro, porque já sabia. Por isso ele pode falar. Já estamos careca de falar aqui que Deus anteviu. De antemão Deus conheceu tudo. Já viu toda a história. Entendeu? O fim para Deus é como já existiu, já aconteceu. Ok? Isso é presciência de Deus, conhecer as coisas de antemão. Então ele sabe, então ele pode dizer: o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Eu já sei quem são os meus eleitos antes da fundação do mundo. Os que serão eleitos nele, no meu filho, no critério que eu enviei, que eu preparei. Essa é a minha graça. E tem um propósito dentro disso. Essa salvação que eu preparei no meu filho. Ok? Então Deus já viu tudo de antemão. Vamos lá. Tem uns textos aqui, palavras-chave, ok? Que eu marquei aqui: Efésios 1:4, Efésios 1:10, Efésios 1:12, Efésios aqui 13, Lucas 20:35 ao 36, enfim. Vamos estar lendo esses textos aqui, ok? Aqui tem essas palavras-chave. Vamos ler Efésios 1. Não quero tomar muito tempo, quero que esse vídeo não fique muito longo, ok? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Esse texto aqui, irmão, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso aqui não é bênçãos materiais, irmão. Bênçãos espirituais. Isso aponta para a glorificação primeiro. Começa com a glorificação do corpo. Já começa ele nos dando o penhor da sua herança, que é o teu espírito, tá? Que é o selo, o penhor, né? O selo da promessa. Já começa aí, para nós, a partir daí, crescendo, se tornando a estatura de Cristo, aprendendo, enfim. E aí desfrutarmos já aqui, nesse corpo, em carne, um pouco dos poderes do mundo vindouro. Ok? Já para a gente desfrutar um pouco do reino dos céus através da sua obra feita em nós, ok? Do novo nascimento, dos poderes do mundo vindouro, ok? Através do teu espírito em nós.
curas, enfim, operar milagres, sinais, tudo isso também faz parte dessas bênçãos espirituais, dos poderes do mundo vindouro, ok? Bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso aqui aponta para o milênio, ok? Qual teremos a igreja, o povo santo glorificado, o corpo de Cristo, terá acesso aos céus para poder adorar o Pai, porque o Pai ainda estará lá, no seu trono, na Nova Jerusalém. O reino milenar de Cristo aqui na terra, o trono de Cristo aqui sobre a terra, em Jerusalém, ok? A capital do reino do Messias, já preparando a terra para a descida do Pai após o milênio, novo céu e nova terra. Enfim, então, nós teremos acesso aos céus. A igreja terá acesso aos céus, subirá com Cristo, enfim, para adorar ao Pai no céu. Então, ir lá receber bênçãos espirituais. Bênçãos, está no plural isso, bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, ou seja, o céu é infinitamente maior do que a terra. O céu é muito maior do que a terra. Então, e lá vamos se encontrar com os anjos também. Os anjos que trabalham, servem a Deus, são ministros do Senhor, têm suas funções e adoram ao Pai. São filhos de Deus. E se tornaremos como eles, como as estrelas do céu. Os anjos estrelas do céu. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Já expliquei isso em outros vídeos. Nos elegeu em Cristo, para que fossemos santos e irrepreensíveis. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Os anjos passaram por esse processo também. Eles foram provados, tá? Foram provados para ver se seriam santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Os anjos tiveram essa provação também, passaram por esse teste para ver se seriam eleitos, salvos, para ver se seriam filhos de Deus na eternidade passada. Eles passaram por esse teste, esse critério, e foram santos e irrepreensíveis, não deram ouvido a Satanás, ao querubim rebelde, permaneceram fiéis a Deus. Os anjos vencedores se tornaram eleitos. E os anjos que cederam ouvido a Satanás, que provocou a rebelião, a queda desses anjos, caíram do terceiro céu para o segundo céu. Hoje, muitos demônios, Satanás, estão nas regiões celestiais, no segundo céu. Dali eles governam reinos do mundo, enfim, enganam, planejam, executam seus planos, não só no mundo inteiro, inclusive no meio religioso hoje, tecnológico, geopolítico e religioso, enganando muitos, ok? E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 8, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tal que o propósito também de Deus. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, restauração de todas as coisas. Essa restauração, que, por exemplo, uma parte dela, antes de ser criado a terra, o homem, é essa rebelião que houve na eternidade passada no céu. Então, fala de tornar a congregar, porque era como uma congregação ali no reino dos céus, no terceiro céu. Os anjos, as miríades de anjos, milhares de anjos, querubins, serafins, cada um com seus dons, seus propósitos que Deus deu, e era uma congregação de anjos para adorar a Deus, servir a Deus. Então,
se perdeu porque Satanás causou uma rebelião e arrastou a terça parte dos anjos. Ok? Então Deus vai voltar, e isso é muito lindo, tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Isso significa que Deus não fará novos anjos. Deus criará pessoas, ser humano, e fez o ser humano, Adão, soprou o sopro, o fôlego de vida, o espírito dentro do homem, sopro de vida, fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Aí tem um propósito. Em tudo isso, na história, o homem ia pecar, cair, Deus enviar o teu filho, provando o teu amor para conosco, sendo nós ainda menos pecadores. Então, para resgatar novamente, agora homens que estarão em Cristo, em amor, santos e irrepreensíveis, e vencendo, né? Ao vencer, a perseverar até o fim, ser glorificado, se tornar filhos de Deus, se tornar como anjos. Entendendo? Agora, voltar a completar aquilo que se perdeu no céu na eternidade passada. A igreja, o corpo de Cristo agora, tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as coisas que estão nos céus como as que estão na terra. Vai convergir tudo em Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então vai se tornar uma família só. Vai se tornar uma família só. Primeiro, nesse primeiro episódio, propósito, né, após o corpo ser glorificado, a igreja agora governar com Cristo as nações sobre a terra, ela terá acesso ao céu, juntamente com os anjos lá, adorar o Pai no terceiro céu, engrandecer o Pai, dar glórias ao Pai, louvar ao Pai e ao Filho. Tá entendendo? Isso é muito lindo, irmãos. Esse plano é maravilhoso. Aí, após o milênio, tem um trono branco, juízo final. Depois tem um novo céu e nova terra. A nova Jerusalém desce do céu. Desce no lugar estabelecido, escolhido por Deus. Na terra de Israel, em Jerusalém, no Monte Santo, em Sião. Eu vou fazer, depois eu vou botar uns textos em outros estudos sobre esse assunto também. Está em Salmos, está em Isaías também, porque, meu Deus do céu, a Nova Jerusalém ali, está ali no lugar, na banda do norte do céu, o Monte Sião, lá no céu, tem um Monte Sião no céu, o lugar santo, está na banda do norte, e aqui, Jerusalém, o Monte Sião aqui também, em Jerusalém, está também no centro da terra, e na banda do norte, como vai os textos, eu não me lembro agora de cabeça, os versículos, mas depois eu faço um estudo e explico melhor esse assunto para os irmãos. Que maravilha, irmãos, está alinhado, está ligado, e a Nova Jerusalém desce no lugar escolhido, estabelecido por Deus. Por isso Satanás, irmãos, ele tem uma fúria, uma raiva, tem um desejo, um anseio em tomar, em destruir Jerusalém, em tomar ali. Por isso, o anticristo vai ali com seus exércitos, enfim, invadir a cidade. Por isso, tentaram, porque no milênio, é a cidade do grande rei, onde Cristo vai colocar o seu trono e vai governar as nações dali. O antissemitismo está muito grande, irmão. Sempre existiu, e hoje, no dia de hoje também, infelizmente, denominações, pessoas que se dizem cristão, têm esse sentimento antissemitismo, antissemita. Diz que Jerusalém é a prostituta, entendeu? Enfim, os judeus estão rebeldes, sim, estão idólatras, sim, estão cegos, sim. Mas Deus tem promessas nos profetas para realizar e se cumprir ali, e vai se cumprir. Tá vendo que isso é muito lindo, mas esse plano aqui, tornar congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, um tempo determinado que por Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as coisas que estão no céu como as que estão na terra.
O reino dos céus virá para a terra. Nova Jerusalém, o trono do Pai. O Pai habitará com seu povo. É muito lindo, irmãos. Céu e terra se convergirão, se tornarão um só, novo céu e nova terra. Isso é muito lindo, irmãos. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Esse é o fim, com o propósito, é o desejo, é a vontade de Deus. Só que ele não vai obrigar ninguém. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Nós estamos em Cristo, né, nele, e se perseverarmos, permanecemos nele, alcançaremos o propósito da adoção de filho, né, e o propósito de ser para ser louvor da glória. Esse é o propósito que Deus quer. Permanecer em Cristo, se vencer, para louvor da minha glória, serão meus eleitos, meus filhos, enfim, terão essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, enfim, em Cristo. Mas se perseverarmos, se andarmos em santidade, em amor, para sermos santos e irrepreensíveis. Mas isso só é possível através de, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, depois o evangelho da vossa salvação, ou seja, a eleição não se separa da salvação. Mais uma vez eu repito, eleitos, não se separa da salvação. O evangelho da vossa salvação, entendo nele também crido. Tá vendo? Ouviste a palavra da verdade, depois que ouvimos a palavra da verdade, olha a cronologia. O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, ou seja, tendo nele também crido. Nós cremos em Cristo. Portanto, após ouvir a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, também nele nós cremos. E ao crermos, temos essa esperança, essa promessa. Ok? Para isso temos que perseverar em santidade, em amor, na palavra, em Cristo, permanecer nele. Para então enfim chegar ao propósito, para ser louvor da glória dele e receber as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ok? E se tornar filho de Deus. Foste selado aqui após esse episódio, depois de ter dado ouvido à palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e também tendo nele também crido, ou seja, ouvir e crer, nós cremos, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Tá vendo o selamento? Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Mas aí você tem que perseverar, porque no mesmo carta a Efésios vai dizer para nós não extingais o Espírito Santo, ou seja, é esfriar o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, mas zelar, ter o cuidado, perseverar em Cristo, alimentar ali mais e mais o Espírito, andar no Espírito, porque essa mesma igreja aqui, os irmãos de Efésios, que foram evangelizados, a igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, foi evangelizada, discipulada, alimentada na palavra, instruída por Apolo, por Timóteo, por o apóstolo João, por o apóstolo Paulo, e chega em Apocalipse, Jesus traz essa repreensão, esse alerta para ele: olha, vocês abandonaram o primeiro amor, cara. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te, porque senão tirarei de ti teu castiçal. Ou seja, tá vendo? Se eles não voltassem ao primeiro amor, a prática das primeiras obras, eles perderiam a salvação. Eles deixariam de ser salvo e ser eleito. Então eles perderiam, não seriam filhos de Deus. Então, preste atenção. O qual é o penhor, ou seja, esse Espírito Santo, o qual, após ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crendo em Deus, crendo nessa palavra, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. A herança já foi falado no versículo 3 em diante. Bênçãos espirituais em Cristo. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Para louvor da glória de Deus. É muita bênção, irmãos.
É muita bênção espirituais, então, o qual o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Isso é muito lindo, irmão. A carta de Efésios é maravilhosa. Vamos ler Lucas para nós finalizarmos. E respondendo Jesus, disse-lhe: os filhos deste mundo casam-se e dão-se casamento, mas os que foram ávidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição, aqui, ó, esse aponta aqui para nós, nosso caso. Só que o contexto, o início que eu falei da predestinação, ela ter início no céu, na eternidade passada, com os anjos, e foi o que aconteceu. Vamos lá, vamos aqui fazer uma conexão aqui. Mas os que foram havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição. Os anjos, eles já seres espirituais, poderosos, tá? Criados por Deus, seres espirituais, ok? Eu não sei como é que era o corpo deles, se eram glorificados ou não, não sei, na eternidade passada. Sei que eram seres espirituais, ministros, seres poderosos, enfim, criados diretamente ali por Deus, pelo Espírito de Deus, ok? Só que eles passaram por uma aprovação, um teste, um critério, para ver se iam vencer, para ver os que iam vencer. Deus já sabia os anjos que iam vencer, os que iriam se rebelar, ok? Vamos dizer assim, se apostatar, ser ingrato a Deus. E Deus já viu os que iriam servir Ele, permanecer com Ele, ser grato a Ele, adorar a Ele, servir a Ele por livre e espontânea vontade, decidir ficar do lado dele. Ok? Então, foram ávidos, foram dignos. Esses anjos que venceram, que se tornaram filhos de Deus, eleitos, foram dignos. Deus deixou como testemunho. Ok? Então, a nossa perseverança em Cristo, em permanecer nele, ok? Isso aumenta mais ainda a glória de Deus, a glória de Cristo, ok? A nossa perseverança está nele, não anula a obra magnífica, o plano de Deus, a cruz de Cristo, não anula, só engrandece mais, só glorifica mais. Isso mostra um testemunho de Deus para todos. Isso mostra os testemunhos de Deus para os anjos, para a própria igreja, para o mundo. Olha, porque se as pessoas são julgadas segundo as suas obras, as pessoas são condenadas segundo as suas obras, os filhos de Deus que serão eleitos, salvos e eleitos, glorificados, também é segundo as suas obras, só que as obras que Deus preparou de antemão. Então fica como um testemunho. E serão dignos, porque tomaram a sua cruz, negaram a si mesmo, perseveraram em permanecer, estar em Cristo, depender dele, da ajuda dele, clamar, buscar, se santificar, amar voluntariamente. Amar a Deus é o mandamento de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todo o nosso corpo. Está entendendo? Continuando. Mas os que foram ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, olha, os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição, mundo vindouro, milênio, é a ressurreição, a glorificação, a transformação do corpo, a adoção de filhos, se tornar filho de Deus como os anjos, estrelas do céu. Maravilha, irmão. Mundo vindouro, milênio e também o novo céu e nova terra após o milênio, após o trono branco. A ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Por quê? Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Tá vendo? Ressurreição do corpo, a transformação do corpo. Seremos iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Iguais aos anjos, os anjos são filhos de Deus, só que os anjos não precisaram ressuscitar, não precisaram morrer nem ressuscitar. A prova, o critério que Deus usou para
escolher os anjos vencedores foram eles serem testados, provados. Deus não interviu na rebelião de Satanás. De alguma forma eles iam passar por alguma prova, algum teste, para ver se eles precisava ter opção, a escolha de escolher Deus ou não. De escolher servir a Deus por amor, por livre e espontânea vontade ou não. Então, assim somos nós também. Deus nos prova. Somos provados a todo momento. Se iremos deixar Deus, se iremos ser ingratos, se iremos decidir servi-lo, a estar aos seus pés, a estar em Cristo, a perseverar até o fim, a ser grato na cruz de Cristo, que o Pai enviou a sua graça, o teu amor. Deus quer ver essas atitudes daqueles que serão filhos dele, se perseverarem. Está aí o critério, Cristo, está em Cristo. Está aí a nossa aprovação. Ok? Que é muito grande a batalha espiritual, enfim. É grande, irmãos. E aqui Deus volta a restaurar também duas formas, duas restaurações de uma vez. Vai restaurar os anjos, nós, a igreja, vai restaurar os salvos. Aqui Deus, irmão, na glorificação, na ressurreição e transformação dos corpos, do corpo de Cristo, os que estiverem nele, esses voltarão, esses vai completar novamente a quantidade de anjos, não exatamente a mesma numeração, não sei quantos anjos se rebelaram, a terceira parte do céu. Sei que acho que tem muito mais anjos do que ser humano na terra. Enfim, só que Deus, através disso, ele restaura, completa a família do céu. Os anjos que caíram, foram condenados, serão lançados no lago de fogo. Então Deus vai completar com o corpo de Cristo, com a igreja, essa família do céu, e ambas serão uma só. É maravilhoso, irmão. Isso é tremendo demais. Aqui está, aqui uns textos de palavras-chave para nós meditarmos. Para que fossemos santos e irrepreensíveis, os anjos foram isso, santos e irrepreensíveis, ao permanecer do lado de Deus, foram santos, já eram santos, foram criados por Deus, que é santo, se tornaram irrepreensíveis. Os que caíram, se rebelaram, deram ouvido a Satanás, se tornaram repreensíveis, imundos, ok? E não permaneceram diante dele em amor. Os anjos que escolheram ficar do lado de Deus estavam em amor, em gratidão. Tornar e congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Isso é maravilhoso, irmãos. Ok? Então fique com esse estudo aí, medite. E tem muita coisa para se meditar na carta aos Efésios. É maravilhoso, é muito lindo o plano de Deus. Forte abraço aí, fica na paz, até breve.